como eu disse, Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 22, a gente vai ler até o 25, tá, irmãos? Então, Tiago, ele nos dá algumas orientações para gente caminhar em felicidade, para a gente caminhar de uma forma feliz e de uma forma bela. E eu tive pensando, hoje, um pouco de manhã, que a gente acha que em uma mudança ou em um ciclo novo, a gente vai chegar lá diferente. E não vai. Deixa eu repetir. Se você acha que só porque você mudou de casa, só porque você mudou de trabalho, só porque você está enfrentando alguma dificuldade que você nunca enfrentou, você acha que a mudança em si já vai fazer você uma nova pessoa, e não vai. A gente tem que entender que durante a caminhada, a gente que tem que tomar uma posição diante de Jesus para a gente ser transformado. Nós tipo, vou virar o ano, mudou. Não vai mudar. Só vai mudar o ano. Eu mudei de casa porque o vizinho lá não prestava. Não vai adiantar. Isso não vai mudar você. A mudança em si do teu ambiente não muda você. E Tiago, ele vai dar aqui uma dica para a gente que pode levar a gente em mudanças da nossa vida a se transformar. Você fala assim, Eduardo, por que você está usando Tiago? Tiago, não se esqueça. O livro de Tiago, ele escreveu para pessoas que tinham mudado de Jerusalém. Ué, Eduardo, não sabia disso. Tiago, quando foi escrever o livro dele, era os judeus convertidos ao cristianismo que tinham mudado ou fugido ou escapado da morte em Jerusalém. Eles estavam em terra distante. E Tiago escreve essa carta para orientar eles como houve uma mudança, uma transformação na vida deles. Vamos para o texto para ler? Então, Tiago, ele dá um segredo que pode transformar a nossa vida diante das lutas e dificuldades ou mudanças que acontecem na nossa vida. Versículo 22 diz assim: seja praticante da palavra e não apenas ouvinte, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra e não as põe em prática é semelhante ao homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece quem realmente ele é. Pois o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e preserva na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Paizinho, obrigado por essa palavra. Em nome de Jesus, amém. Tiago, ele nos dá algumas dicas no texto, dizendo assim, olha, se você ouvir a palavra e botar ela em prática na sua vida, você vai ter uma transformação. Aí você fala, por que ele fala em ouvir? Não esquece que Tiago estava falando numa época que não tinha acesso à Bíblia. Era tudo escrito em papiro, e se quisesse ouvir a palavra de Deus, você tinha que ir numa sinagoga. Então o Tiago fala assim, se você vai em uma sinagoga, se você vai em uma reunião, e você ouve a palavra, e você não traz ela para o teu coração e passa a praticar ela, você é semelhante a um homem que esquece quem você é. Se você senta aqui, senta na sua casa, se você abre a Bíblia e lê, esquece que você é casa viva, logo que acabou de ler, não tem como você, diante de uma mudança, diante de uma luta, você ser transformado. Você só vai passar por uma situação difícil, ou por uma situação boa, ou por uma mudança, ou por uma faculdade nova que você entrou, ou por um emprego novo que você entrou, mas não vai ter mudança nenhuma, nem mudança financeira se está no novo emprego, nem se for um curso, vai ser nem mudança intelectual, que você não vai usar aquilo para nada. Então, entenda o seguinte, Tiago, ele nos dá uma orientação que nós devemos praticar. Coisa que eu mais vejo, eu como pastor, é comentarista igual de futebol do culto, né? O cara chega e fala, até aquela parte foi bom culto, que sai depois do culto, vai almoçar em casa, vai para algum lugar comer junto e começa, até aquela parte lá, Danilo foi bem com o Naís ali, com as meninas, naquela parte ali já é raro. O pastor até começou legal, mas aí depois ele se perdeu um pouco, a gente vira comentarista de culto e não vira assim alguém que vai trazer aquilo para a prática da vida. Então, Tiago, a primeira coisa que ele nos orienta, ele fala assim, olha, quando você for para a Bíblia, quando você for para um lugar que alguém está falando de Jesus, entenda uma coisa, tira aquilo que é bom e começa a praticar aquilo. Começa a viver aquilo. Eu vi quando comecei a ler esse texto, o Carlos já olhou assustado para mim, eu chego lá, então quer que eu chego? Falou da lei aqui, ele, opa, pastor, vamos lá.
Quando a gente olha para isso, para o texto de Tiago, ele dá uma orientação extraordinária a gente. Que a gente não pode ser apenas um comentarista, eu olhando para esse texto ontem, pensando nele à noite. E outra coisa que ele diz também é que vale a pena a gente praticar a lei. Mas que lei, Eduardo? A lei de Moisés, os 10 mandamentos, não é nada disso que ele está dizendo. Você vai entender, ele mesmo vai explicar que lei que é. No capítulo 2, ele explica qual lei. Muitas pessoas pegam esse texto para tentar empurrar a lei em você, empurrar as tradições da igreja, e para fora o sábado, e para fora vai. Eles tentam empurrar isso na gente, querendo usar esse texto de Tiago, mas só que não continua lendo a película. Sempre eu ensino as pessoas que caminham comigo. A Bíblia é para ser lida em película, não em versículos separados. O que é uma película? Quando um assunto começa e um assunto termina. E Tiago começa o assunto dele aonde? Você tem que ler o texto todo de Tiago. É uma carta que ele escreve a uma comunidade que saiu de Jerusalém fugida. Consegue entender? Então você tem que ler Tiago inteiro para você entender o que ele está falando. Não é ler um versículo e pincelar e falar, tá aqui, ó. Então, quando ele diz assim, olha, há uma importância da gente, e vale a pena a gente praticar isso, porque se você olhar para o Brasil, o IBGE diz que 86,8% dos brasileiros é cristãos. Por que esse país está essa merda que está? Desculpa a palavra. Por que está essa merda que está o país? Uma roubalheira danada, corrupção em todos os níveis. Olha só, eu vi uma multinacional, um CEO dela falando que ela fechou a operação dela aqui no Brasil. Olha o CEO estava dizendo, um cara alemão. Eu vi numa palestra dele, ele disse que eles fecharam a operação no Brasil porque a corrupção dentro da empresa, da montadora deles, era do faxineiro ao gerente máximo lá, ou abaixo dele. Ele falou que o faxineiro levava o papel higiênico para casa, na bolsa. Quem trabalhava na operação, os carros, a operação dos carros, levava componente caro, banhada ouro, banhada prata, componente tecnológico colocado em carro. E ele falou que o grau ia subindo, mas ele disse, é uma corrupção sistemática que não tem como, é melhor a gente sair do Brasil, fechar a fábrica e sair do país, ir para outro país, já mandar o carro pronto para cá. É melhor pagar, vamos chamar de balsa, né, um container, um navio, trazendo o carro, do que continuar aqui no país. E por que nós, no BGE, dizemos que somos 86%? Por quê? A gente pode ser até salvo, mas não tem prática nenhuma. Então, o Tiago dá um alerta. Você quer ser feliz em todos os ambientes? Pratica o que Jesus ensinou. Olha para aquilo que ele nos ensina no dia a dia dele. Eu digo assim, essa igreja que nasceu aqui, nasceu na minha casa há 2 anos atrás, a gente tem uma frase que é assim, a gente faz tudo que combina com Jesus. Esse é nosso lema. Então, pastor, qual é o lema dessa igreja? Fazer tudo que combina com Jesus. O que combina com Jesus? Combina com Jesus sentar na mesa do pecador e conversar? Claro que combina, ele faz isso o tempo inteiro. Combina com Jesus receber todo mundo, botar na mesa sentado? Claro que combina com Jesus. Combina com Jesus sair aqui, ir no condomínio ali, fazer um evento com as crianças? Claro que combina com Jesus. O que combina com Jesus? Não combina com Jesus é botar o papel higiênico na mochila para levar para casa. Isso não combina com Jesus. Porque é sistemático o negócio. Então, Tiago ele traz essa reflexão dizendo assim, olha, vale a pena praticar, sabe por quê? Quando a gente pratica a verdade, nos livra de alguns enganos. Eu já vou falar sobre isso. E algumas pessoas falam assim, mas Eduardo, eu tenho que confiar na Bíblia mesmo? Eu posso confiar nela, no que ela ensina, no que ela fala? Eu digo assim, eu não conheço ninguém que seguiu o que Jesus ensinou, tirando o fanatismo religioso, que se deu mal. Mas ensinar, o que Jesus ensinou? Porque ele ensinou com a vida prática dele. Não se esqueça, o que ele ensinou de voz altiva era a lei. E ele tinha que ensinar a lei, mas o que ele viveu era a graça. Mas parece ser uma coisa louca, Eduardo. Não é uma coisa louca, não, é a realidade. Ele não poderia ensinar a graça, ele tinha que viver e ensinar a lei. A profecia dizia isso, ele tinha que ensinar a lei, toda a lei, da forma correta. E viver a graça. Mas hoje a igreja nem vive a graça e ensina a lei. E ainda é pior, nem lei é doutrinas. Usos e costumes. Coisa que o pastor pensou. Coisas que revelou. Entenda uma coisa. A Bíblia é confiável em vários aspectos. Hoje eu estava pensando, pela manhã, numa aula que eu tive no seminário, 15 anos atrás,
o professor estava fazendo alguma comparação entre o que a ciência descobriu e o que a Bíblia já dizia. E eu me lembro que ele dizia assim, olha, a Bíblia já dizia há muito tempo que as estrelas eram infinitamente... Tinha estrelas infinitas. Aí citou o Salmo. A Bíblia já dizia que cada estrela é individual e particular. E a ciência descobriu isso há poucos anos atrás. Cada estrela é individual e particular. E há uns 80 anos atrás, que era, ou mais um pouco, que era o universo era infinito de estrelas. E algum tempo atrás, descobriram que o universo estava expandindo. E Nijó já dizia que a obra de Deus era como uma cortina que se abre. Era como mas não era a cortina que estava atrás da cortina, era a própria cortina que vai abrindo, vai criando espaços. Olha, a Bíblia já falava sobre as correntes marinhas. E o homem descobriu quantos anos atrás a corrente marinha? 200 anos ou 300 anos atrás. Quanta coisa que a própria ciência veio descobrindo, que a Bíblia já falava, coisa de 2.000 anos, 3.000 anos, 3.500 anos atrás. Então, ela é confiável. Se a gente entender o propósito da Bíblia, de começo ao fim, ela é para falar de Jesus. Se qualquer texto é para trazer medo, culpa em você, não está cumprindo o propósito dela. Eu estava vendo ontem um documentário, que é um filme que é um documentário, que é O Rei do Povo. Na Índia, em 1930, surgiu era um líder, ele era um líder religioso, que vinha de uma caixa religiosa, que a Índia divide em caixa. Ele abusava das meninas, porque tinha uma prática que era chamada serviço religioso. E ele, em 2 festas que tinha, ele escolhia uma menina para fazer o serviço religioso. Mas era para abusar dela. E por ele ser uma figura tão forte, uma caixa de antepassado dele tão forte, ninguém abria a boca. Ele levava a menina para o serviço religioso, abusava dela. Só que ele pegou, como pensa a gente ver para entender o que a religião pode fazer com uma pessoa e com uma nação inteira. Ele pegou uma noiva de um rapaz que estava estudando direito e tinha tido contato com o cristianismo e com uma nação mais aberta. E ele escolheu essa menina que estava dançando nessa festa das cores, levou ela para o serviço religioso, abusou dela tudo que podia e entregou para a família. Só que para a família era uma honra, aquele guru escolheu uma filha. Era uma honra, assim, ela virava quase uma rainha dentro da comunidade, mas sabendo que dentro dela não era nada disso. E centenas de meninas eram abusadas. Porque a geração vinha abusando. A tia dela já tinha sido abusada. A avó dela já tinha sido abusada, porque era uma geração de gurus que abusava delas. Esse rapaz levantou uma voz contra esse homem. E conseguiu levar ele em julgamento. E ninguém queria testemunhar. Sabe quem que testemunhou contra ele? A mulher dele. A mulher dele. Chegou no tribunal, todo mundo fugindo, a mulher dele disse, eu sou testemunho contra ele. Aí ele falou, ele abusava das meninas, ele dava coisa para ela abortar, eu cuidava das meninas. A mulher dele. Quando a mulher dele foi várias mulheres lá na frente. Que a nação, quase a nação inteira, foi lá ver o julgamento. Que o julgamento dele não era contra ele, era contra o cara. Ele queria que o cara pedisse perdão aos pés dele. E na época quem comandava lá? A França comandava. Então tinha o Supremo da França lá. Tinha os juízes da França lá foram julgar, não ele, mas julgar o cara que escrevia um jornal contra ele. O cara fez um jornal, começou a publicar falando mal dele, do guru. Mostrando a verdade que ele estava fazendo com o povo, e o povo não acordava. Por quê? Trouxe lei para trazer medo, para abusar das pessoas. Gente, a religião ela pode fazer isso com você, ela pode abusar de você. Até a pessoa está frequentando, fala assim, eu quero dar o dízimo. Eu falei com ela, não, você sabe o que você faz com o seu dízimo? A gente não é uma comunidade aqui ainda formada. Dá o teu dízimo para alguém, ajuda alguém, compra uma cesta básica, a vizinha está precisando de alguma coisa, ajuda. Gente, a gente tem que abrir e entender. Entender isso, sair desse negócio. O que os homens têm feito? Têm criado impérios. Nossa intenção nunca vai ser essa aqui. Eles têm criado impérios para manipular as pessoas. O que a igreja evangélica se tornou? Um lugar de impérios, de homens intocáveis. Pessoas que você não tem acesso. Isso não faz parte do cristianismo. O cristianismo é orgânico, espiritual, é invisível. É o reino de Deus no coração das pessoas.
E Tiago traz esse alerta, como a gente viver essas mudanças em nossa vida e como a gente mudar esse paradigma na nossa cabeça, indo para a Escritura. E vendo de Gênesis e Apocalipse que ela fala de Jesus. Jesus mesmo no caminhar de Emaús diz o seguinte assim, olha, vocês não entenderam que a lei de Moisés e os profetas falam de mim. Se a lei é para te condenar, irmão, entenda uma coisa, é para te julgar, ela não está cumprindo o favor dela, a lei é para te aproximar de uma felicidade. Como a lei fala assim, não adulterarás, não está te falando assim, você não pode. Não, está dizendo o seguinte, olha, você vai caminhar nesse caminho, você vai caminhar no caminho da vergonha, do desprezo, você vai acabar com a tua família, acabar com a tua história de vida, você tem pouco tempo aqui e vai detonar ela, botar todo mundo no teu velório para ficar chorando, falar assim, essa praga foi cedo. Deixa eu tomar uma água aqui. Essa praga foi cedo. Entenda, a lei é para nos trazer um conforto, um alívio. Aí você fala, Eduardo, que lei? Entenda o seguinte, há uma confusão muito grande. Para a salvação, não há lei. A salvação é exclusiva pela graça. Você é salvo pela graça. Exclusivo. Nada tem a ver com você, tem tudo a ver com Jesus. Ele vem, te salva, te garante a salvação ainda. Te salva, tu está salvo, acabou. É isso que é o Evangelho. Mas entenda uma coisa, a felicidade, Tiago diz o seguinte, ele não está falando de salvação, está falando de felicidade. Olha para mim aqui de novo. Muitas pessoas tiram esse último versículo, que é o versículo 25, e fala, só lê o 22 ou 23, e põe isso na salvação, para tu ser salvo é a prática da lei. Não, Tiago está falando que é a prática da lei, está falando para tu ser feliz. Você quer ser feliz? Vê o que Jesus fez e faz o que ele fez. Como que ele lidou com a família dele? Como ele lidou com a mãe dele quando ia ficar sozinha, que ele ia ser morto e ir embora? Ressuscitar depois e ir embora. Ele chamou João para cuidar dela. Como que Jesus cuidou dos discípulos no momento que ele ia embora? Foi para a praia, tratou eles na boca, deu comida para eles sem julgar eles. Depois tinha ressuscitado, todo mundo tinha abandonado ele. Pedro estava nu lá pescando. Entenda o seguinte, Tiago nos dá o caminho da felicidade. A felicidade é a manifestação. Anota aí que ficou boa essa. Eu gastei tempo pensando. A felicidade é a manifestação da graça a partir da prática da lei que Jesus ensinou. A felicidade é a manifestação da prática da lei que Jesus viveu e ensinou aos discípulos depois da ressurreição. Você consegue compreender isso? Aí você fala, Eduardo, que lei é essa? Que Tiago disse, se tu guardar essa lei, ele mesmo explica. Vai lá, passa o capítulo 2. Que lei é essa? Capítulo 2, versículo 8. Alguém pode ler? Capítulo 2, versículo 8. Se vocês, de fato, obedecerem à lei do reino encontrada na Escritura, que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Qual que é a lei? Amar o próximo como a si mesmo. Viu que ele nem botou que amar a Deus sobre todas as coisas? Olha que chave aí. Ele não falou. E sabe quem mais disse? Chegou, né? Quem mais disse? Em Gálatas 5,14, Paulo diz a mesma coisa. Em 1 João 4,21, João diz a mesma coisa. Em 1 Pedro 4,8, Pedro diz a mesma coisa. Por que que os 4 maiores escritores da Bíblia dizem a mesma coisa? Porque a nova lei foi dada. Que lei é? Amar o teu próximo. Se você ama o seu próximo, você cumpre a lei. Está escrito do reino. Na versão original, é a lei real. É a lei que veio do trono. No original, alguém tem uma versão que está escrito real. A tua diz reino. Em Tiago 2, versículo 8. A Cristina leu o NVI. Diz a lei do reino. No original diz a lei real. É uma lei que está no trono do Pai. Uma lei acima de qualquer tipo de lei. Então, a lei de Deus se resume nisso. Amar o teu próximo como a ti mesmo. É isso. Se você fizer isso, você vai ser feliz.
Não é a prática do dízimo, a prática de frequentar culto, não é a prática de ficar num gueto religioso, não tem nada a ver com isso. Quantas pessoas que estão envolvidas nisso, e o IBGE diz aí, ó, 96%, que graças a Deus, 30% do país está evangélico. E o Kiko? E o Kiko? Não muda nada. Porque não tem isso. Não existe a lei real. Existe a lei de cada igreja. Ou a lei na cabeça de cada um. A lei no ventre de cada um. Então, entenda, há um mandamento na nova aliança, que é qual? Amar o teu próximo. Não é nem amar a Deus sobre todas as coisas. Talvez se arrepie quando eu falo isso. Sabe por quê? Chegaram para Jesus e falaram assim, Jesus, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Aí Jesus diz, o que a lei diz? Jesus faz uma pergunta. O que a lei diz? Ele diz assim, olha, a lei diz, amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e amará o teu próximo como a si mesmo. Aí Jesus diz, fazer isso e viverá. Jesus virou para o cara que era um fariseu e falou, fazer isso e viverá. E foi embora. E muitas pessoas acham que Jesus ensinou isso, amarás a Deus sobre todas as coisas. Não, Jesus disse o que a lei diz. Mas ele diz assim, um novo mandamento eu vos dou a vocês em João 14. Que vocês amem a si mesmo como eu amei vocês. E depois ele pega os 4 principais escritores da Bíblia e põe todos os 4 para falar a mesma coisa. Eu te pergunto, que dia que João mandou amar a Deus sobre todas as coisas? Nenhuma vez. Que dia que Pedro mandou amar a Deus sobre todas as coisas? Nenhuma vez. Que dia que Paulo, o maior escritor de todo o Evangelho, de toda a Bíblia, que foi revelado pelo Evangelho da Graça, revelado pela igreja, que dia que ele mandou amar a Deus sobre todas as coisas? Nenhum dia. Que dia que João mandou amar a Deus de todas as coisas nas cartas dele? Nenhum dia. Por quê? Aqueles que têm a capacidade de amar o próximo é aqueles que já têm o amor de Deus dentro do seu coração. Não é uma posição que você vai ter que sair dali e amar. Esse dia a pessoa falou assim, dinheiro muda as pessoas. Não muda as pessoas. O dinheiro só manifesta aquilo que a pessoa já é. Se a pessoa é ruim, ela vai ficar mais ruim ainda. Se ela é orgulhosa, ela vai ficar mais orgulhosa ainda. Então, entenda o seguinte, a religião não muda ninguém. Frequentar, ouvir, não muda. É um caminho. Que bom que está ouvindo. Não estou dizendo que não é importante. Mas Tiago diz, você quer ter uma felicidade? Comece a praticar. Comece a amar as pessoas. E que pessoas? As pessoas dentro da tua casa. É fácil amar parente? É muito difícil, eu sei disso. É o mais difícil, eu sei disso, amar parente. Você acha que é fácil amar? Eu tenho que amar Silas, tá? Silas, meu irmão? Muito difícil eu ter que amar Silas. Consegue entender? É difícil? É muito difícil. Tem que entender isso. Eu acho que Silas me amar, aí tem eu como pastor dele. É uma condenação eterna. É uma condenação eterna. O meu irmão é meu pastor. Não posso nem brigar com esse canalha. Ele é meu pastor. Então, irmão, você consegue entender o que Tiago nos convida? Tiago não nos convida uma lei que nos engessa, mas uma lei que tira de nós a tristeza da vida, que tira de nós a ganância, tira da gente a avareza, tira da gente o desprezo, tira da gente a vergonha de vergonhar a nossa família. Ele nos convida uma lei, não uma lei para ser salvo, mas uma lei para ser feliz. Ele diz, se você quer ser feliz, aqui, pratica o que Jesus praticou. Lembra aquela mulher pega em adultério? Que Jesus falou assim, pode ir embora que nem eu te condeno? Muitas pessoas falam assim, Jesus pulou a lei. Ele não pulou a lei. Lembra aquela mulher que ela veio até os pés, trouxeram ela até os pés de Jesus e falou assim, o que a lei manda dizer? Aí Jesus ficou quieto. E Jesus sabia que ele já sabia, começou a escrever no chão. Não tem aquele texto? Jesus começa a escrever no chão. Aí ele fala assim, quem não tem pecado, atira a sua primeira pedra. Todo mundo foi embora, ficou só Jesus e a mulher ali. A lei dizia que tinha que ter 2 testemunhas para ela ser apedrejada. Como só tinha Jesus. E Jesus não podia cumprir a lei sobre a vida dela. Então Jesus não pulou a lei. Jesus só fez uma reflexão. E Jesus ficou pensando ali, rapaz, se esse povo não for embora, vai ficar ruim. Porque ele tinha que cumprir a lei. É um pensamento meu. Lembra aquele desenho da minha época, era o mundo de Bob? Eu fico pensando assim, Jesus escrevendo, vai embora, vai embora, vai embora. Se fica um ali, fica um teimoso ali. Ele tinha que participar daquela atrocidade. Ele não podia cumprir a lei do trono, que era amar. Mas ele não podia cumprir a lei de Moisés, senão ele não era o Messias perfeito.
Ele não seria um Messias perfeito, tinha que cumprir toda a lei de tudo que tinha. E para a gente ir embora, a Bíblia traz essa orientação, não de uma prisão da lei, uma que vai te prender, não. Vai te dar uma liberdade. Liberdade de você amar mais, você não ser ganancioso, liberdade de não envergonhar a tua família, liberdade de você não ser tratado como um mentiroso na rua. Essa lei que ela vai te dar. E eu gosto muito de uma frase do pastor Jim Carrey. Ele diz o seguinte, não é o criador, não. Morreu pouco tempo. Eu aprendi muito sobre a graça com ele. Tá? Ele tem um livro, Os Encontros de Jesus. Ele tem outro livro assim, olha, vendo Jesus em cada personagem da Bíblia. Ele pega lá de Gênesis e vem até Malaquias, pegando os personagens. Como vê Moisés em Jesus. Quando vê, entendeu? Em Abraão, vê Jesus em Abraão. A manifestação do Cristo em todos os personagens da Bíblia. Ele diz uma frase assim, olha. Deixa eu achar ela aqui, eu anotei. Tá aqui em algum lugar. Tem tanta coisa hoje. Se fosse pregar tudo. Ô, Tim, cara, cadê você? Ah, achei. Ele diz o seguinte. Ele dizendo assim, a sua opinião. Ele diz assim, só a opinião de Jesus é o que importa na minha vida. Lembra lá na igreja eu falando que eu não ouço muita opinião? O que importa é a opinião de Jesus. O que Jesus fez diante de um pecador? O que Jesus fez diante de uma multidão? Como que Jesus lidou com o faminto? Como que Jesus lidou no seu dia a dia com a sua mãe? O que importa é a opinião de Jesus. Não importa o que um pastor lá disse, o que não sei quem falou. Não importa nada disso. O que importa é a opinião de Jesus. Qual é a opinião de Jesus? E para encerrar, eu quero dizer uma frase de José Bessa. Ele diz o seguinte: eu não preciso que Deus me diga mais nada. Apenas que Ele me ajude a crer que a palavra dele é real e verdadeira para mim. Hoje a gente tem muita gente correndo atrás de muitas coisas aí fora. Ele diz, eu não preciso que Deus me fale mais nada, a não ser que eu creia que a palavra dele é a voz dele, é ele falando comigo. Eu quero terminar dizendo que nós precisamos de 3 coisas para a gente ser feliz. Observar o que Tiago diz, praticar e perseverar na palavra. E quem que é a palavra? É Jesus. Não tem quando o texto diz assim, se você perseverar, será salvo? Perseverar em Jesus. É nele. Não é em uma denominação, não é em textos isolados da Bíblia, não é em um conjunto de regras que a igreja adotou, mas é na palavra que é o próprio Jesus. Então, o segredo para a felicidade é praticar Cristo todos os dias em tua vida, indiferente da mudança que você está vivendo. Você está doente? Pratica Cristo. Sabe que Cristo é cheio de vida, é cheio de saúde, que Cristo vai te ajudar, que você vai... estou vivendo, mudei de cidade, é muito ruim, já mudei muito de cidade. Eu digo que a gente aprende muito quando você chega num condomínio novo, num bairro novo, num lugar novo, num colégio novo, a gente aprende muita coisa. As mudanças podem nos ensinar, mas se a gente fechar de nada, a gente vai aprender. Então não se feche às mudanças, pratica aquilo que Jesus te ensinou, para que as mudanças possam te transformar. Eu quero orar para a gente ir embora e saber que, não se esqueça, a lei perfeita de Deus é você amar alguém. E quando o primeiro culto que a gente fez aqui, eu falei uma coisa que eu quero repetir aqui. Talvez você fala assim, mas amar quem, em que momento? Quando eu era mais novo, eu pensei assim, eu vou ganhar um mundo para Jesus. Eu falei isso aqui no primeiro culto aqui. Depois eu falei assim, não, o mundo é muita gente. Eu vou ganhar Teresópolis para Jesus. Aí eu fiquei pensando, não, mas Teresópolis é muita gente me amar. Depois eu falei assim, eu vou ganhar... Aí nós temos essa propriedade como igreja, eu falei assim, vamos ganhar uma pimenteira para Jesus. Mas a pimenteira é muita gente. A irmã falou que só no condomínio tem quase 700 pessoas ali.
Falei, Pimenteira é muita gente, rapaz. Pimenteira é muita gente me cuidar sozinho. Não consegui derramar o meu amor, que é tão finitinho, tão pequeno. Aí eu falei assim, eu vou cuidar da minha família. Aí Deus botou Silas comigo. Eu falei, não, é muito difícil. Difícil, é muito parente, Jesus. Aí Jesus foi e colocou minha família, né? Samuel, Samara e Cristina. Eu falei assim, já é um número bom, né? Mas tem dia que eles enchem o saco. Aí Jesus falou assim, meu filho, ama você primeiro, guarda o teu coração como meu salmista. Guarda o teu coração, ama você primeiro. Depois você começa a amar as pessoas. O problema é que a gente acha que Deus tem pressa. Deus não tem pressa. Se Jesus tivesse pressa, o dia que ele ressuscitou, ele seria um X-Men. Jerusalém estava em festa, ele chegaria flutuando. Você lembra daquele cara do X-Men lá, tem uma cabeça assim, um metal, não, alguma coisa assim. Magneto. Ele chegava assim, ó. Em Jerusalém tinha assim, em torno de 100 mil pessoas naquele dia da Páscoa. Só 45 mil historiadores que eram de fora, de outras nações que vieram. Lembra o eunuco? Está vindo embora? E só tinha líder de outras nações lá, que serviu o Deus de Israel, por causa dos princípios de prosperidade. Jesus chega ali como magnético. Eu sou o Cristo. Todo mundo se render, mas ele não tem pressa. Ele prefere que seja orgânico, como uma planta que é plantada, que vai crescendo, crescendo. É isso que ele quer. Vamos terminar? Vamos orar para a gente ir embora? Mas ele não é magnético não, tá, irmão? Vamos orar. Ele atravessava a parede, fazia uns começos, subiu, é meio estranho assim. Subiu, né? Vamos orar então? Eu te digo, a mudança em si não vai trazer mudança em você. A mudança do ambiente, a mudança do teu estado de saúde, a mudança de escola, a mudança de faculdade, a mudança de emprego. Tiago diz que a mudança, a felicidade vem quando a gente consegue a felicidade através da manifestação da graça, através da prática do que Jesus ensinou. Então saia daqui lembrando de quem você é. Que você é casa viva. Que você é casa viva. Que você é manifestação de Deus na vida, da tua vida primeiro, depois na vida das pessoas. Como alguém que se olha no espelho e esquece a sua aparência. Não esquece não. Não esquece que você é especial. Que você, como pessoa, é lindo diante de Jesus. Não esquece disso. Não esquece não. Não seja como um prudente que olha no espelho e não lembra mais quem você é. Não esquece que no ventre da sua mãe eu já tinha te escolhido. Esquece não. Vamos orar comigo? Você pode orar? Você pode orar? Você está aqui nessa manhã e está assim, Jesus, me ensina melhor a praticar a tua vida, na minha vida primeiro e depois na vida das pessoas. E fala para Jesus, obrigado por saber que a tua lei real é amar a mim e as pessoas ao meu redor. Faça isso. Vamos orar comigo? Paizinho querido, você pode botar a tua mão sobre o coração para a gente orar? Paizinho querido, muito obrigado nessa manhã por a gente saber que é a sua opinião que importa, Jesus, sobre a nossa vida e sobre as coisas ao nosso redor. É a tua opinião, Jesus. E, meu Paizinho, nos ensina a crer mais na tua palavra e sair atrás de líderes que revela, de grandes multidões. Nos livra desse mal da humanidade. Nós não queremos viver com medo, não queremos ser ameaçados, Senhor. Nós queremos viver na tua lei que nos liberta, Senhor, que é a lei do amar, Senhor. Enche a nossa vida, meu Pai, que nós possamos ser casa viva, meu Pai, cheia da tua presença, habitação do Espírito Santo, manifestação da tua graça, onde a gente estiver, meu Pai, que cada um, Senhor, tem participado desses momentos aqui de culto,
seja casa viva, no trabalho, na faculdade, no hospital, no exame, na aflição, em todo momento ele possa saber que debaixo da pele dele mora o eterno, meu Pai, aquele que é e sempre será, Senhor. E como uma sarça, Senhor, nos consome, meu Pai, nos queima, meu Pai, para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Nos queima, Senhor.